jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o novo Audi Q3, que já não é tão novo assim, já que ele está nas nossas ruas há algum tempo, mas hoje a gente vai mostrar para você todos os detalhes da versão mais cara desse SUV. Vambora? A segunda geração do Q3 foi lançada aqui no Brasil em pré-venda no final de 2019 e começou a ter as primeiras unidades entregues no começo de 2020. Ele teve mudanças bem expressivas no design e traz muito dos elementos que estão presentes nos carros da marca alemã hoje. Vamos começar aqui pela frente, que vocês vão ver que esse estilo lembra bastante o de outros modelos da marca, inclusive o Q8, que é o SUV mais luxuoso da Audi aqui no mercado brasileiro. Essa grade frontal aqui, que já é uma marca registrada dos carros da Audi, foi aprimorada, teve o seu formato evoluído em relação à geração anterior do Q3, que ficou bastante tempo em linha aqui no Brasil e inclusive chegou a ser produzida no país, lá na fábrica de São José dos Pinhais. Os faróis têm um formato bem esportivo e bem diferente do que era no Audi Q3 anterior, e no caso dessa configuração aqui, que é a Black, topo de linha, ele tem iluminação do tipo Full LED. Outros itens que estão presentes nessa configuração mais cara são as rodas de liga leve de 19 polegadas, assim como outros elementos internos que a gente vai ver já já. Aqui do lado de fora tem vários detalhes pintados na cor preto brilhante, como por exemplo as capas dos espelhos retrovisores. Aqui também esses frisos que ficam tanto nas molduras das janelas quanto nas colunas B e C do veículo. E também, claro, a gente acabou esquecendo de mostrar a grade frontal, que em vez de ter um acabamento cromado, tem um acabamento na cor preta brilhante. Barras longitudinais no teto, também na mesma cor, assim como a anteninha ali, bem charmosa. E chegamos aqui à traseira, que tem um estilo bem esportivo, mas é bom lembrar, é bom ressaltar que ele lembra bastante o antigo Q3, que já era um carro bem conhecido pelo design bem harmonioso. Então essa receita que foi bem sucedida, ela se mantém no Q3 de segunda geração. Essa configuração aqui também traz porta-malas com abertura elétrica, inclusive com comando aqui no pé, só você passar o pé por baixo do para-choque que ele abre, a mesma coisa para fechar a tampa do porta-malas. E a gente tem, segundo a Audi, o maior porta-malas da categoria dos SUVs compactos Premium, são 520 litros com os bancos traseiros na posição normal, e a gente pode rebatê-los para ter uma capacidade maior. Aqui embaixo o step de uso temporário e as ferramentas básicas para você realizar a troca do pneu. Podemos fechar também a tampa aqui por esse botão na tampa do porta-malas. E além da possibilidade de você fechar a tampa do porta-malas passando o pé por baixo do para-choque, você também pode fazer isso por esse botão que fica aqui na própria tampa. Mas um ponto que eu acho negativo é que, dá só uma olhada aqui, eu vou afastar um pouquinho para vocês verem como a tampa ela é alta, ela tem uma abertura bem alta. Isso é bom, né? Claro, para acomodar objetos maiores, mas para quem é mais baixinho tem que se esforçar um pouco para apertar esse botão que fica bem na tampa do porta-malas. Agora vamos lá para o interior para mostrar o que tem de legal aqui no Audi Q3. Essa aqui é a configuração mais cara do Audi Q3 e ele tem uma lista de equipamentos bem interessante. Uma das coisas que eu achei bem bacana, assim, pelo menos visualmente, é esse banco com revestimento em alcantara. Olha só, pelo menos é um material que simula alcantara, bem bonito, né? Além do desenho ser bem envolvente, os bancos esportivos, ele tem esse prolongamento aqui na base dele. Isso é bem legal para você sentir um pouco mais confortável, ter uma posição mais confortável de guiar para os seus joelhos, né? Bancos têm regulagens elétricas aqui na frente, tanto de distância quanto de inclinação da parte lombar. E vamos mostrar o interior aqui, começando pelas portas. Eu gosto muito do desenho dessas maçanetas, além de ter uma boa pegada aqui, ó. É muito bonita, né? Ela se incorpora a esse friso aqui, bem bacana. E se você é mais atento, se você observou, aqui também tem um friso, ó, iluminado, porque esse aqui é a iluminação ambiente da cabine. Esse friso também pode ser encontrado ali no interior, né, no painel de instrumentos. Então daqui a pouco a gente mostra para vocês. Comandos dos vidros, regulagem dos espelhos retrovisores. Aqui embaixo a abertura, o comando de abertura
do porta-mala. Tem bastante plástico aqui no acabamento, ó, principalmente aqui nas portas, mas não é um plástico de má qualidade. O visual também não é pobre, pelo contrário, então isso ajuda bastante no desenho do Q3, né, nessa sensação de qualidade do Q3. Vou ligar aqui o motor para vocês verem que tem o painel digital, que é uma das principais virtudes desse modelo, né, dos carros da Audi. São sempre carros muito bem acabados, muito tecnológicos, e no caso do Q3 nessa configuração não é diferente. Aqui à esquerda ficam os comandos dos faróis, que aqui eles são feitos por teclas, tanto os faróis de neblina como o sistema convencional de iluminação do Q3. Isso é um sistema bem intuitivo, bem fácil de ser compreendido, sem grandes problemas. Central multimídia com uma tela bem incorporada ao console central. Várias funções principais ficam aqui no menu principal, então é fácil de você compreender, fácil de você navegar, sem grandes mistérios. Suporte Android Auto e Apple CarPlay, com duas entradas USB, tá? Uma do tipo C e outra convencional, mas não dispensa fios, pelo menos ainda não por enquanto. Ar-condicionado, duas zonas de regulagem de temperatura, digital evidentemente, e mais para baixo, já mostrei aqui as entradas USB, mas vamos mostrar os outros comandos. Aqui do lado esquerdo, botão de partida, então isso já significa que ele tem chave presencial e destravamento das portas sem a necessidade da chave, assim como a partida do motor por botão. Aqui os comandos de volume para você avançar ou retroceder uma faixa, e também para aumentar ou baixar o volume do sistema de som. Aqui o botão do seletor de modo de condução, lembrando que são 5 modos de condução oferecidos aqui no Q3. Eles são Off-Road, Comfort, Auto, Dynamic e Individual. Aqui fica também o botão que desativa o controle de estabilidade, e aqui nada, sem grandes mistérios, né? Pisca-alerta, botão de sensor de estacionamento, e esse último aqui ele regula a velocidade em declives. Isso é bem legal também, ajuda bastante, ainda que você não utilize o carro em off-road, mas ajuda bastante no dia a dia. Esse espaço aqui é destinado para carregamento do celular por indução, tem até o símbolo aqui, tá? Botão do freio de estacionamento elétrico, e aqui da função Auto Hold, que segura o veículo em aclives ou declives por alguns segundos antes de você pisar no acelerador. Tomada de 12 volts, porta-copos, um porta-objetos aqui entre os bancos, e aqui na parte frontal da cabine é isso, sem grandes mistérios, muito luxo, muito intuitiva, sem grandes mistérios mesmo, para você se sentir a bordo do Q3 com conforto. Aqui o banco de trás chama atenção, tem um porta-objetos aqui na lateral, né? E o espaço interno também é adequado para um veículo com uma proposta mais compacta, é um SUV compacto, né? Ainda que não seja tão pequeno quanto os nossos SUVs compactos nacionais, mas ele é considerado um SUV compacto premium. Os bancos têm mais ou menos o mesmo estilo dos bancos dianteiros, com esse mesmo revestimento bem bonito de se ver. E aqui no centro a gente tem um descansa-braço que é bem largo, por sinal, e tem porta-copos também, uma comodidade a mais para quem senta aqui no banco de trás. Vou entrar aqui para vocês verem como fica. Olha só, eu tenho 1,67 m, o banco está regulado para mim, sobra um espaço considerável. Imagina que quem seja um pouco mais alto tenha dificuldades para viajar com conforto aqui, claro. O assento aqui onde ficam acomodadas as pernas, eu achei ele um pouquinho baixo, mas a posição de viajar, né, a posição de sentar não é ruim. E aqui no centro, o túnel central, que nos carros da Audi costuma ser um pouquinho alto, aqui também não é exceção. Atrapalha um pouco, sim, a vida de quem viaja aqui no meio, já que ele é um carro feito para 5 passageiros. A gente tem também saída de ar-condicionado sem regulagem de temperatura, tá? Aqui para os passageiros do banco de trás. E duas entradas USB lá embaixo. São entradas para carregamento de dispositivo, ó. Não sei se vai dar para ver. São entradas USB do tipo C. Por fim, faltou a gente falar do teto solar panorâmico, que pode ser aberto aqui. Sem novidade também, é um teto solar bem generoso, quase chega aqui no banco de trás, mas dá um charme todo especial para o Q3.
O Q3 Black tem a conhecida motorização 1.4 turbo de 150 cavalos com torque máximo de 25,5 kgfm. Esse propulsor é utilizado em vários carros do grupo Volkswagen, como o Polo GTS e também o Taos, o submédio, que foi lançado nesse ano de 2021. No caso do Q3, a diferença está no câmbio, que é o automatizado de dupla embreagem S-Tronic com 7 velocidades, sendo que nos outros carros da Volkswagen ele é combinado a uma transmissão automática convencional de 6 marchas. O desempenho é bem suficiente para a proposta mais urbana do Q3 e na estrada ele também não decepciona. Aqui a gente conseguiu médias acima de 10 km por litro na cidade, que dá a ele uma autonomia bem interessante aqui quando a gente pegou com um carro com um tanque todo cheio, acima de 550 km. E até agora a gente rodou bastante e ainda tem 3/4 de tanque. Os bancos, que aqui nessa configuração Black tem esse revestimento em alcantara, são muito confortáveis. Como eu já mostrei para vocês, essa extensão que fica aqui na base do banco é muito boa, muito confortável, te dá um apoio bem interessante aqui para suas pernas em viagens mais longas. A ergonomia também é muito boa, a empunhadura desse volante aqui de 3 raios também é muito boa, então o motorista vai se sentir à vontade ao volante do Q3. O espaço interno ali no banco traseiro pode não ser tão interessante assim, principalmente para quem é mais alto. 2 adultos viajam com conforto, o quinto ocupante vai ficar meio apertado, inclusive por conta do espaço para as pernas, que fica bem limitado por causa da altura do túnel central. A cabine tem uma ergonomia muito boa, você consegue visualizar todas as informações que você precisa, tanto aqui no painel de instrumentos, como na central multimídia. Todos os comandos estão ao alcance dos dedos, você consegue navegar facilmente pelos menus aqui, então você vai se distrair o mínimo possível enquanto você estiver dirigindo, embora o ideal, claro, seja que você acesse todas as funções aqui da central multimídia ou mesmo as outras funções do carro enquanto estiver parado, claro. Mas caso você precise, por exemplo, queira mudar a estação do rádio ou mesmo regular aqui a temperatura do ar-condicionado, tudo vai estar ao alcance das mãos, você vai se distrair o mínimo possível. Alguns detalhes que talvez poderiam melhorar no Q3, talvez o acabamento das portas, tem um pouco de plástico aqui, para um carro com essa proposta mais premium, mais sofisticada, destoa um pouquinho da proposta do Q3. E eu acho que os comandos que ficam aqui embaixo, tanto esse aqui de partida do motor, como esse que comanda o volume, poderiam estar um pouco mais bem localizados. Como eles ficam aqui abaixo, de uma posição mais recuada e abaixo do ar-condicionado, pelo menos quando você está se familiarizando com o carro, você acaba tendo um pouquinho de dificuldade para localizar esses comandos. Mas nada que afete a convivência no dia a dia com o Q3. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito. Também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você gostou do nosso conteúdo, também não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a gente bastante a continuar crescendo e trazendo conteúdos novos para vocês a cada semana aqui no Primeira Marcha, beleza? É isso aí, até a próxima!